Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Dizem que a desgraça, quando resolve visitar uma pessoa, não vem sozinha. Vem de bando, feito urubu em cima de carniça. Eu sei disso porque vivi. E estou aqui para contar, não porque seja corajosa, mas porque alguém precisa saber a verdade sobre aquele rancho. E sobre o que acontece quando uma mulher sem nada no mundo resolve não abaixar a cabeça. Meu nome é Beatriz Moreira. Em 1923, eu tinha 28 anos, cabelo já riscado de branco antes da hora, mãos grossas de tanto serviço e um coração que eu achava que já tinha aprendido a não sentir mais nada. Achava errado. Eu trabalhava na fazenda Santa Cecília havia 8 anos. Entrei menina ainda, com 19, logo depois que meu marido morreu de febre tifoide, 3 meses após o casamento. Não tivemos filhos. Não tivemos tempo de ter nada. Só uma aliança fina que eu guardava num saquinho de pano junto do terço da minha mãe. Na fazenda, eu fazia de tudo. Limpava a casa grande, cozinhava para os peões quando a cozinheira adoecia, lavava a roupa no tanque até as juntas dos dedos racharem. Dona Eulália, a patroa, nunca me tratou bem, mas também nunca me tratou mal demais. Era daquelas mulheres que olham pra gente como quem olha para móvel. Só percebe quando tá fora do lugar. O patrão, seu custódio, era diferente. Homem calado, de olhar pesado. Eu evitava ficar sozinha perto dele. Não que ele tivesse feito nada comigo, mas eu sentia. Mulher sente essas coisas. O jeito que ele olhava, o jeito que ficava na porta enquanto eu varria. Eu fingia que não via. Abaixava a cabeça e continuava o serviço. Foi isso que me perdeu. Aconteceu numa tarde de outubro, daquelas em que o calor parece grudar na pele. E o ar fica parado, pesado, cheirando a tempestade que não vem. Eu estava no corredor da casa grande, tirando o pó dos quadros, quando seu custódio apareceu. Disse que precisava de ajuda no escritório, que tinha derrubado tinta no chão. Eu devia ter dito não, devia ter chamado outra pessoa. Mas a gente que serve aprende a não questionar. Aprende a obedecer rápido, a não fazer cara feia, a engolir o medo junto com o orgulho. Fui. O escritório estava vazio. Não tinha tinta nenhuma no chão. Quando me virei para sair, ele estava na porta, fechando a tranca. O que aconteceu depois, eu não vou descrever. Não porque tenha vergonha, a vergonha não é minha, mas porque algumas coisas a gente guarda num lugar tão fundo que falar delas é como arrancar pedaço de carne viva. Só digo que lutei. Arranquei sangue dele com as unhas, e quando consegui fugir, meu vestido estava rasgado e meu rosto inchado de tanto apanhar. Corri para o terreiro sem pensar, sem sentir. Só queria ar. Só queria chão firme debaixo dos pés. Foi quando Dona Eulália me viu. Ela estava na varanda tomando café com 2 vizinhas. Mulheres de chapéu, de leque, de risada fina. Quando me viram, descabelada, sangrando, o vestido em farrapos, o silêncio foi tão grande que eu ouvi o zumbido das abelhas no jardim. Dona Eulália se levantou devagar. Veio até mim com aquele passo de quem tem todo o tempo do mundo. E então, bem baixinho, para que só eu ouvisse, disse: "Se você abrir a boca, eu acabo com você." Eu não entendi, não naquele momento. Estava tonta, doía tudo, o mundo girava. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela se virou para as visitas e disse bem alto: "Essa é a vagabunda que andava seduzindo o meu marido. Peguei ela saindo do escritório dele agora mesmo." A voz dela não tremeu. "Chamem o capataz. Quero essa mulher fora da minha propriedade antes do anoitecer." As 2 vizinhas arregalaram os olhos, mas não disseram nada. Ninguém nunca diz nada. É mais fácil acreditar na patroa do que na empregada. É mais cômodo. Eu tentei falar, juro que tentei. Mas a voz não saía. Era como se alguém tivesse enfiado algodão na minha garganta. E quando finalmente consegui abrir a boca, o capataz já estava me arrastando pelo braço. E as palavras que saíram foram só soluços.
engasgos, pedaços de frases que ninguém quis ouvir. Me jogaram no portão da fazenda com a roupa do corpo e um embrulho com minhas coisas. O saquinho com a aliança e o terço. Uma muda de roupa velha, um pente de osso que tinha sido da minha mãe. Nada mais. 8 anos de serviço, e era isso que eu levava. O sol estava baixando quando comecei a andar na estrada de terra. Não chorei. Acho que estava seca por dentro, esvaziada de tudo. Só andava, um pé na frente do outro, sentindo a poeira vermelha grudar nas feridas do rosto, o gosto de sangue ainda na boca. A vila de São Mateus ficava a 2 léguas. Eu conhecia todo mundo lá. Tinha lavado roupa para metade daquelas famílias. Tinha ajudado a fazer parto. Tinha rezado o terço junto. Achei que alguém ia me ajudar. Achei errado. A notícia chegou antes de mim. Não sei como. Talvez um dos peões tenha corrido na frente. Talvez o vento carregue fofoca mais rápido que os pés de uma mulher cansada. Quando entrei na vila, já era noite e as portas já estavam fechadas. Fui na casa da dona Marta, que eu ajudei quando o filho dela nasceu de atravessado. Ela olhou pela fresta da janela, fez sinal de cruz e apagou a lamparina. Fui na venda do seu Joaquim, onde eu sempre comprava sal e querosene. Ele disse que não podia me dar pousada, que a mulher dele não ia gostar, que eu entendesse. Fui na casa da Sinhá Rosa, que um dia me chamou de filha. Ela nem abriu a porta, só gritou de dentro. Vai embora, Beatriz. Não quero confusão com a gente da fazenda. Era isso. Era assim. Uma palavra de mulher rica contra a minha e eu virava pária. Leprosa. Coisa que ninguém quer perto. Passei aquela noite debaixo de um pé de figueira perto do cemitério. Fazia frio. Aquele frio úmido do Paraná que entra nos ossos e não sai mais. Eu tremia tanto que os dentes batiam e a febre começou antes do amanhecer. Não sei quanto tempo fiquei ali. Lembro de ver o sol nascer, depois sumir, depois nascer de novo. Lembro de sede, de fome, de um cachorro magro que veio cheirar meu rosto e foi embora. Lembro de pensar que ia morrer ali e de sentir quase alívio com a ideia. Foi quando ouvi os passos. Abri os olhos e vi uma batina preta. Depois, um rosto. Padre Domingos. Homem velho, curvado, com mãos que tremiam de tanto ter vivido. Ele se ajoelhou do meu lado, pôs a palma na minha testa e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: Minha filha, você está queimando de febre. Tentei falar, mas só saiu um gemido. Ele me levantou. Não sei de onde tirou força, magro daquele jeito, e me carregou até a igreja. Me deitou num banco de madeira, cobriu com uma manta que cheirava a cera e incenso e ficou ali, rezando baixinho enquanto eu entrava e saía de um sono cheio de pesadelos. Foram 3 dias. 3 dias de caldo que ele mesmo fazia, de panos molhados na testa, de orações que eu ouvia como se viessem de outro mundo. No 4º dia, a febre baixou. No 5º, consegui sentar. No 6º, ele me contou a verdade. Ninguém vai te aceitar aqui, Beatriz. A voz dele era triste, mas firme. A dona Eulália é cunhada do delegado, prima do juiz. O que ela diz vira verdade mesmo sendo mentira. Se você ficar na vila, vão te prender por vadiagem. Ou pior, eu sabia que ele estava certo. Sabia, mas doía ouvir. E o que eu faço, padre? Para onde eu vou? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou, fez o sinal da cruz e disse: Tem um lugar, um rancho, lá para os lados do rio Iguaçu. Pertencia a um homem que morreu sem herdeiros e a igreja tomou conta. Tentei arrendar, tentei vender, mas ninguém quer. Dizem que é amaldiçoado. Amaldiçoado como? 7 famílias já moraram lá. Todas foram embora. Algumas no meio da noite, sem levar nada. Uma delas... Ele hesitou. Uma delas sumiu. Nunca mais acharam. Engoli em seco. O medo apertou meu peito, mas logo passou. Medo de quê? Eu já tinha perdido tudo. Já tinha sido jogada fora como lixo. O que um rancho mal assombrado podia me tirar que eu ainda tivesse? Eu aceito, falei.
O padre me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de uma piedade que eu não queria, mas que era a única coisa de bom que alguém tinha me oferecido em dias. Tem mais uma coisa, ele disse. No rancho ficou uma vaca, velha, magra, quase cega de um olho. Ninguém quis levar. Nem pro abate serve mais, disseram. Se você for, ela é sua também. Uma vaca velha e um rancho amaldiçoado. Era isso que o mundo tinha para me dar. Eu aceito, repeti, e foi assim que minha vida mudou. Na manhã seguinte, o padre me deu um saco com farinha, feijão, um pedaço de toucinho e uma garrafa de querosene. Me deu também um papel. O documento que provava que eu podia morar no rancho, assinado pelo bispo, com selo da diocese. E me deu um conselho. Se você ouvir coisas estranhas à noite, reza. Se vir coisas que não entende, reza. E se sentir que precisa ir embora, vai. Não tem vergonha em fugir do que a gente não consegue enfrentar. Agradeci. Não tinha palavras, então só segurei a mão dele, aquela mão trêmula de velho, e apertei forte. Ele entendeu. Caminhei o dia inteiro. A estrada de terra ia ficando mais estreita, mais cheia de mato, até virar só um trilho entre árvores. O rio Iguaçu aparecia de vez em quando, largo, escuro, cheio de redemoinhos. Eu ouvia o barulho da água mesmo quando não via. Um som constante, grave, como se o rio estivesse respirando. O sol já estava baixo quando avistei o rancho. Era menor do que eu imaginava. Uma construção de madeira escura, com telhado de tabuinhas meio podres, uma varanda estreita e uma porta que pendia torta nos gonzos. Atrás, um curral desmoronado. Do lado, uma latrina caindo aos pedaços. E em volta, mato. Mato por todos os lados, fechando, apertando, como se quisesse engolir aquele lugar. No meio do curral, parada, olhando para mim, estava a vaca. Era a coisa mais triste que eu já tinha visto. Costelas aparecendo pelo opaco, um olho leitoso de catarata. Mas o outro olho, o olho bom, me encarava com uma intensidade que me fez parar no lugar. Oi, velha, falei, sem saber por que estava falando com uma vaca. Parece que somos só nós duas agora. Ela mugiu baixo, um som rouco, cansado, quase uma resposta. Entrei no rancho quando o último raio de sol sumiu atrás das árvores. O cheiro lá dentro era de mofo, de abandono, de coisa guardada por tempo demais. Tinha uma mesa quebrada, um fogão de lenha cheio de ferrugem, um catre com um colchão que mais parecia palha podre. Teias de aranha em cada canto, ratos correndo nas vigas. Mas tinha teto, tinha paredes. Tinha uma porta que eu podia fechar. Era mais do que eu tinha ontem. Acendi a lamparina, varri o chão o melhor que pude, estendi minha manta no catre e me deitei. Do lado de fora, o rio sussurrava. Os grilos cantavam. Um pássaro noturno gritou, longe. E então, bem quando eu estava quase dormindo, ouvi um rangido. Não era o vento na madeira, não era bicho no telhado. Era um som que vinha de baixo, do chão. Um rangido lento, ritmado, como se alguém estivesse andando embaixo de mim. Gelei. Fiquei parada, sem respirar, o coração batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. O som continuou por uns 2 minutos, depois parou. Silêncio. Fiquei acordada a noite inteira, enrolada na manta, rezando todas as orações que sabia. Quando o sol nasceu, eu estava com os olhos ardendo de sono e os nervos em frangalhos. Mas eu não fui embora, porque o padre tinha razão. Não tem vergonha em fugir do que a gente não consegue enfrentar. Mas eu precisava primeiro saber se conseguia ou não. E a resposta para isso, eu só ia descobrir ficando. Acordei com o mugido da vaca. Não foi um mugido qualquer. Foi um chamado. Insistente, quase aflito, como se ela estivesse me avisando de alguma coisa. Levantei do catre com o corpo todo dolorido, a cabeça pesada, e fui até a porta. A luz da manhã me cegou por um instante. Depois, quando meus olhos se acostumaram, vi o mundo de novo.
o mato verde escuro brilhando de orvalho, o céu limpo de um azul que doía de tão bonito, o rio lá embaixo, uma fita prateada cortando a paisagem, e a vaca, parada no meio do curral destruído, me olhando com aquele olho bom, esperando. Já vou, velha, falei. Calma, procurei água. Achei um poço uns 20 passos atrás do rancho, tampado com tábuas podres. A corda estava lá, meio desfiada, e o balde tinha um furo, mas dava para o gasto. Puxei água, bebi primeiro. Tinha gosto de terra, mas era limpa. Depois levei para o coxo do curral. A vaca bebeu devagar, sem pressa, como quem sabe que não tem mais ninguém competindo. Enquanto ela bebia, eu olhei em volta. O rancho de dia era menos assustador do que de noite, mas ainda assim tinha um peso. As paredes escurecidas pelo tempo, as janelas sem vidro, o mato avançando por todos os lados, e um silêncio diferente do silêncio da vila ou da fazenda, mais denso, mais cheio de coisas não ditas. Voltei para dentro e fiz o que qualquer mulher do campo faz quando não sabe o que fazer. Comecei a limpar. Passei a manhã inteira tirando sujeira daquele lugar. Varri, esfreguei, queimei o colchão podre num buraco que cavei no quintal. Achei, num canto, uma pilha de lenha seca que alguém tinha deixado. Bênção pequena, mas bênção. Acendi o fogão, fervi água, fiz um café ralo com o pó que o padre tinha me dado. Sentei na varanda, tomei devagar, olhando o mato. Foi aí que comecei a reparar nas coisas estranhas. Não eram coisas grandes, eram detalhes. O jeito como certas tábuas do assoalho eram mais novas que outras, como se tivessem sido trocadas. Uma marca na parede perto do fogão, que parecia uma cruz riscada com carvão, mas riscada tantas vezes, uma em cima da outra, que virou um borrão preto. E os pregos. Pregos demais em certos pontos do chão, como se alguém tivesse pregado, arrancado e pregado de novo, várias vezes. Passei a mão nas tábuas. Algumas rangiam, outras não. E bem no canto dos fundos, perto de onde eu tinha posto minha manta, uma tábua em particular tinha um som diferente quando eu pisava. Um som oco. Ajoelhei e bati com os nós dos dedos. Toque, toque, toque. Madeira maciça e depois... tum, vazio. Meu coração disparou. Era dali que vinha o rangido. Fiquei olhando para a tábua por um tempo que não sei medir. Parte de mim queria arrancar, ver o que tinha embaixo. Outra parte, a parte que ainda lembrava das histórias que o padre contou, das 7 famílias que fugiram, da que sumiu, queria tapar os ouvidos, fingir que não tinha ouvido nada, seguir a vida. Mas seguir que vida? A vida de uma mulher sem nada, sem ninguém, morando num rancho que todo mundo tinha medo? Que diferença fazia saber ou não saber? Levantei e fui para fora. Precisava de ar. Precisava pensar. A vaca estava no mesmo lugar, mascando um tufo de capim que tinha achado entre as tábuas do curral. Quando me viu, levantou a cabeça e mugiu de novo. Baixo, quase um cumprimento. Você sabe, né? Falei. Você sabe o que tem ali embaixo. Ela só me olhou. Aquele olho castanho, cansado, cheio de uma sabedoria que eu não conseguia entender. Sentei numa pedra perto do curral e fiquei ali, olhando o rio lá embaixo, pensando na minha vida, em como eu tinha chegado até aqui, em como, há uma semana, eu era uma mulher com trabalho, com teto, com uma rotina. Não era feliz, mas tinha um lugar no mundo. Agora não tinha mais nada. Só uma vaca velha, um rancho podre e um mistério debaixo do assoalho. O sol foi subindo, esquentando minhas costas. O rio brilhava, os pássaros cantavam. E aos poucos, sem que eu percebesse, alguma coisa em mim começou a mudar. Não era coragem. Era outra coisa, uma espécie de teimosia. Uma raiva quieta que tinha ficado guardada desde o dia em que me jogaram para fora da fazenda, desde o dia em que ninguém quis me ajudar, desde o dia em que eu virei invisível para os olhos do mundo. Se eu era invisível, então que fosse. Invisível não tem medo. Invisível não tem nada a perder.
Levantei da pedra e voltei para o rancho. Não mexi no assoalho naquele dia, nem no outro. Decidi esperar, observar, entender o lugar antes de cutucar o que estava escondido. Mulher do campo aprende isso. Não se mexe em cobra dormindo, não se entra em rio sem conhecer a correnteza. Em vez disso, arrumei o que podia arrumar. Consertei a porta com cipó e pedaços de madeira. Tapei os buracos do telhado com folhas de palmeira. Limpei o poço, troquei a corda, remendei o balde com um pedaço de couro que achei no curral. Cortei o mato em volta do rancho, pelo menos o suficiente para poder andar sem medo de pisar em cobra. A vaca me seguia. Não o tempo todo, mas sempre que eu olhava, ela estava ali, pastando perto, me observando. Era uma companhia estranha, mas era companhia. E naqueles primeiros dias, era tudo o que eu tinha. De noite, o rangido voltava. Sempre no mesmo horário, um pouco depois da meia-noite, quando o silêncio era mais fundo e o rio parecia sussurrar mais alto. Durava uns 2, 3 minutos, depois parava. E sempre vinha do mesmo lugar, do canto dos fundos, onde a tábua era oca. Na terceira noite, criei coragem de chegar perto enquanto acontecia. O rangido tinha começado fazia uns 30 segundos, quando me levantei do catre. O coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. As mãos tremiam, mas eu fui. Andei devagar, pisando leve a lamparina na mão. A luz fazia sombras estranhas nas paredes, sombras que pareciam se mexer sozinhas. Cheguei perto da tábua oca e ajoelhei. O som estava mais claro agora. Não era só um rangido. Era como se alguma coisa embaixo estivesse se acomodando, mudando de posição, respirando. Encostei a orelha no chão e gelei. Não era respiração. Era água. Água correndo, bem devagar, muito lá embaixo. E junto com a água, um som que eu não conseguia identificar. Um tilintar suave, quase musical, como se pedrinhas estivessem batendo umas nas outras. O rangido parou, o tilintar também. Ficou só o silêncio. Levantei devagar, o corpo todo arrepiado. Voltei para o catre, mas não dormi. Fiquei ali olhando para o teto, pensando no que tinha ouvido. Água embaixo do rancho, um rio subterrâneo. Mas e o tilintar? Pedras não fazem esse som, não desse jeito. Do lado de fora, a vaca mugiu. Uma vez, 2. Como se estivesse perguntando se eu estava bem. Tô bem, velha, sussurrei mais para mim do que para ela. Tô bem, mas não estava. Eu sabia que não estava. No quarto dia, decidi fazer uma coisa que talvez fosse estupidez, mas que eu não conseguia mais adiar. Peguei a enxada que tinha achado atrás do curral, enferrujada, mas ainda firme, e fui até a tábua oca. Enfiei a ponta na fresta e fiz força. A madeira resistiu no começo, rangeu, protestou, mas depois cedeu com um estalo seco. Arranquei a primeira tábua. Embaixo tinha escuro, um escuro denso que a luz da lamparina mal conseguia penetrar. Cheiro de terra úmida, de coisa guardada por tempo demais, e uma escada, degraus de pedra, descendo para o nada. Fiquei parada, olhando aquilo por não sei quanto tempo. O coração tinha disparado de novo, e minhas mãos suavam tanto que quase deixei a enxada cair. Uma parte de mim gritava para fechar tudo, pregar de volta, fingir que nunca tinha visto. Mas a outra parte, aquela parte teimosa que tinha nascido no dia em que me jogaram fora, já estava descendo o primeiro degrau. Eram 12 degraus. Contei. 12 degraus de pedra gasta, escorregadia de umidade, que levavam a um buraco na terra do tamanho de um quarto pequeno, um porão, ou uma gruta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando cheguei embaixo e levantei a lamparina, quase deixei ela cair. As paredes brilhavam. Não era um brilho forte. Era suave, rosado, que parecia pulsar com a luz da chama. Cheguei mais perto, passei a mão na pedra e entendi. Cristais. A parede inteira era feita de cristais. Uns rosados, transparentes, do tamanho da minha unha.
outros maiores, roxos escuros, pontudos como dentes. Saíam da pedra em cachos, em feixes, em formações que pareciam flores congeladas. E lá no fundo, onde a gruta se estreitava, eu vi mais, muito mais. Uma massa sólida de pedras preciosas, incrustada na rocha, esperando. Caí de joelhos, não de emoção, de susto, de incredulidade, de uma coisa que eu não tenho nome para descrever, porque eu entendi naquele momento o que estava olhando. Entendi por que 7 famílias tinham fugido daquele rancho. Entendi por que uma tinha sumido. Não era assombração. Nunca foi assombração. Era riqueza. Riqueza demais. Riqueza que faz homem matar, mentir, sumir com gente no meio da noite. O rancho não era amaldiçoado. Era cobiçado. Voltei para cima com as pernas bambas e a cabeça rodando. Preguei a tábua de volta no lugar, empurrei a mesa por cima, sentei no catre e fiquei ali, parada, até o sol nascer. A vaca mugiu lá fora, chamando pelo café da manhã. Eu não me mexi. Estava pensando em quem sabia daquilo, pensando em quem tinha espalhado as histórias de assombração, pensando em por que ninguém tinha explorado a mina ainda, ou se alguém já estava esperando o momento certo, e pensando em mim. Em Beatriz Moreira, viúva, sem família, sem amigos, sem ninguém no mundo, sentada em cima de uma fortuna, num lugar onde ninguém ia me procurar, onde se eu sumisse, ninguém ia perguntar. O medo, que eu achava que tinha ido embora junto com tudo que eu perdi, voltou. Voltou forte, pesado, gelado, mas junto com ele veio outra coisa, uma pergunta. Uma pergunta que mudou tudo. Se eu não era nada, se eu não tinha nada, se o mundo tinha me jogado fora como coisa sem valor, então por que eu ia ter medo de perder o que nunca foi meu? A resposta veio clara, simples, firme. Eu não ia ter. Levantei do catre. Abri a porta, olhei para o sol nascendo atrás das árvores, para o rio brilhando lá embaixo, para a vaca velha me esperando no curral. Agora somos 3, falei baixo, olhando para a mina debaixo dos meus pés. Eu, você e esse segredo. A vaca mugiu. O rio sussurrou, e em algum lugar, longe, um pássaro cantou. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Não sabia como ia proteger aquilo nem de quem, mas sabia uma coisa. Tinha cruzado um ponto de não retorno e não ia voltar atrás. Essas primeiras semanas depois da descoberta foram as mais estranhas da minha vida. De dia eu trabalhava, limpava, consertava, plantava. Achei umas sementes de abóbora e feijão num saco rasgado atrás do rancho, resto de alguma família que foi embora às pressas, e fiz uma horta pequena perto do poço. A terra era boa, escura, cheia de minhoca, coisa que nasce fácil, bênção de lugar úmido perto de rio. A vaca, comecei a chamar ela de Fortuna, porque achei que combinava, pastava o dia inteiro no capim que crescia entre as ruínas do curral. Engordou um pouco, o pelo ficou menos opaco, e o olho bom, aquele olho castanho que parecia entender tudo, foi ficando mais vivo, mais presente. De noite, eu descia. Não toda noite, umas 3, 4 vezes por semana, sempre com a lamparina, sempre pisando devagar nos degraus de pedra, sempre com o coração apertado de medo e de uma coisa que eu só depois entendi que era maravilhamento. A gruta era maior do que eu tinha pensado no primeiro dia. Se estendia para dentro da terra, acompanhando um veio de água que corria bem no fundo, quase um fio. Era essa água que fazia o tilintar que eu ouvia, batendo nos cristais soltos, rolando pedrinhas de quartzo, cantando baixinho no escuro. Eu não tirei nada. Não no começo. Só olhava, tocava, tentava entender. Os cristais rosados eram quartzo, eu sabia disso. A mãe da minha mãe tinha um colar de quartzo rosa que ela dizia que protegia o coração. Os roxos eu não conhecia, mas eram bonitos demais para não ter valor. Tinham um brilho fundo, quase vivo, que mudava conforme eu mexia a lamparina. Uma noite, arranquei um pequeno, do tamanho do meu dedo mindinho, pontudo, roxo escuro.
Levei para cima, lavei na água do poço, guardei no saquinho junto com a aliança do meu marido e o terço da minha mãe. Não sei por quê. Talvez porque precisasse de uma prova de que aquilo era real, de que eu não estava ficando louca de solidão. Foi na terceira semana que as coisas começaram a mudar. Eu estava na horta, arrancando o mato, quando ouvi um barulho na mata. Não era bicho, era passo, passo de gente. Levantei devagar, a enxada na mão. O coração já tinha disparado, aquele tambor surdo que eu conhecia bem demais. Quem tá aí? Silêncio. Depois, mais passos, se afastando. Fui até a beira do mato, mas não entrei. Não sou boba. Mata fechada, eu sozinha, sem saber quem era nem quantos eram. Fiquei ali, parada, escutando, até o som sumir de vez. Naquela noite, não desci na gruta. Fiquei acordada, a porta trancada com tudo que eu tinha. Mesa, cadeira, pedras grandes que arrastei do quintal. A vaca ficou inquieta também, mugindo de vez em quando, andando em círculos no curral. No dia seguinte, achei as pegadas. Eram de homem. Bota grande, sola grossa, o tipo que tropeiro usa. Vinham da mata, passavam atrás do rancho, davam a volta pelo curral e iam embora pelo mesmo caminho. Quem quer que fosse, tinha dado uma volta completa na minha casa. Tinha olhado tudo, mas não tinha entrado. Fiquei agachada perto das pegadas por um tempo, pensando. Quem era? O que queria? Sabia da mina? Estava me vigiando? Ou era só um viajante curioso, querendo ver quem morava no rancho amaldiçoado? Não tinha como saber. E essa era a pior parte, a incerteza. O não saber se eu estava em perigo ou se estava inventando perigo onde não tinha. Passei o dia inteiro alerta, olhando para a mata a cada barulho. À tarde fui até o rio. Precisava de água mais limpa para lavar roupa. A do poço tinha gosto forte demais. E foi lá que vi a segunda coisa estranha. Uma canoa. Amarrada na margem, escondida entre os juncos. Não era velha. A madeira ainda era clara. Os remos estavam dentro, organizados. Alguém tinha deixado ali fazia pouco tempo, e esse alguém podia voltar a qualquer momento. Voltei para o rancho quase correndo. Tranquei tudo de novo. E naquela noite, pela primeira vez desde que cheguei, rezei de verdade. Não por obrigação, não por costume. Rezei porque estava com medo. Medo de gente. Medo do que gente faz quando quer alguma coisa. 3 dias se passaram sem novidade. Comecei a achar que tinha imaginado tudo, que a canoa era de pescador, que as pegadas eram de caçador perdido. Comecei a relaxar. Foi aí que eles apareceram. Era fim de tarde, o sol já alaranjado descendo atrás das árvores, quando ouvi o tropel. Cavalos. Mais de um, vindo pela trilha que levava à estrada principal. Saí na varanda e esperei. Eram 2 homens. Um mais velho, gordo, de chapéu de couro e bigode grosso. O outro mais novo, magro, com cara de raposa. Olhos pequenos, muito juntos, que não paravam quietos. Os cavalos eram bons, bem cuidados. Gente com dinheiro. Pararam na frente do rancho. O gordo tirou o chapéu. Fez um cumprimento de cabeça. Boa tarde, dona. A senhora é a nova moradora? Sou. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Posso ajudar? Ajudar, ajudar. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. A gente veio fazer uma proposta. Sou Antenor Braga, e esse aqui é meu sobrinho, Elias. Somos parentes do finado seu Tibúrcio, que era dono desse rancho antes de morrer. A igreja é dona agora, falei. Tenho documento. Documento, documento. Ele repetia as palavras assim, como se estivesse mastigando elas. Pois é, dona. Acontece que a igreja não sabia de umas coisas quando tomou posse. Umas coisas que a família sabia. E a gente veio propor um acordo. O sobrinho, Elias, tinha descido do cavalo e estava andando devagar em volta do rancho, olhando tudo. Os olhos de raposa pararam no chão da varanda, bem em cima de onde ficava a tábua oca.
Meu sangue gelou. Que tipo de acordo? Perguntei, tentando manter a voz calma. A senhora vende a posse pra gente. A gente paga bem. 100 mil réis. À vista. Lhe disse o número como se fosse uma fortuna, e era para uma mulher como eu. Dava para comprar uma casinha na vila, viver uns 2, 3 anos sem trabalhar. A senhora some daqui, vai viver a vida em outro lugar, e todo mundo fica feliz. Olhei para ele. Olhei para o sobrinho, que agora estava perto do curral, olhando para a fortuna com um interesse que me deu arrepios. Olhei para o sol se pondo, para o mato escurecendo, para minha situação. Uma mulher sozinha, 2 homens. Uma proposta que era mais ameaça do que negócio. Vou pensar, falei. Pensar. O sorriso dele aumentou, mas ficou mais frio. Pensa rápido, dona. A gente volta em 1 semana, e aí a senhora me dá a resposta. Montou no cavalo, fez sinal para o sobrinho. Elias veio andando devagar, sem pressa, os olhos ainda passeando pelo rancho. Quando passou por mim, parou. Bonita vaca, disse baixo, quase um sussurro. Velha, mas bonita. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com ela. Não respondi. Não conseguia. A garganta tinha fechado de raiva, de medo, de uma mistura das duas coisas que eu não sabia separar. Eles foram embora. O tropel dos cavalos foi sumindo na trilha, até virar silêncio. Fiquei na varanda até escurecer de vez, sem me mexer, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Eles sabiam. Não tudo, talvez, mas sabiam o suficiente. Sabiam que tinha alguma coisa ali que valia mais do que 100 mil réis. E iam voltar. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no catre, a lamparina acesa, a enxada do lado, pensando no que fazer. Podia aceitar o dinheiro. 100 mil réis era muito. Era mais do que eu ia ver na vida inteira trabalhando de empregada. Podia pegar, ir embora, recomeçar em outro lugar. Mas e depois? Ia viver o resto da vida sabendo que tinha deixado para trás uma fortuna? Sabendo que tinha sido expulsa de novo? Que tinha abaixado a cabeça de novo? Que tinha deixado o homem rico passar por cima de mim de novo? Não. A palavra veio clara, firme, do fundo de um lugar que eu não sabia que existia. Não. Eu não ia embora. Não assim. Não de novo. Mas ficar significava lutar. E para lutar, eu precisava de ajuda. De alguém que entendesse do assunto. Alguém que pudesse me dizer o que aqueles cristais valiam, como eu podia proteger minha posse, como eu podia transformar aquela mina em alguma coisa legal, documentada, que ninguém pudesse me tirar na marra. Precisava ir até a vila, precisava falar com o padre. Precisava de informação, mas não podia deixar o rancho sozinho, não agora, não com aqueles homens rondando. A resposta veio de onde eu menos esperava. De manhã, quando saí para dar água para a fortuna, encontrei um homem sentado na cerca do curral. Pulei para trás, o coração na boca, mas ele levantou as mãos, mostrando que estavam vazias. Calma, dona, não vim fazer mal. Era um homem de uns 40 anos, talvez mais, moreno de sol, magro de estrada, com um chapéu surrado e roupas de tropeiro. Tinha uma mula amarrada numa árvore perto dali, carregada de cangalhas. Quem é você? Perguntei a voz mais firme do que eu me sentia. O que quer aqui? Me chamo Rodrigo. Rodrigo Mendes. Ele desceu da cerca devagar, as mãos ainda à mostra. Sou tropeiro. Tava passando pela região. Vi a fumaça da sua chaminé ontem. Achei estranho. Todo mundo sabe que esse rancho é abandonado. Não é mais. Percebi. Ele sorriu. Um sorriso diferente do de Antenor Braga. Um sorriso que chegava nos olhos. Também vi os 2 cavaleiros que vieram ontem. Reconheci o gordo. Antenor Braga. Má notícia daquele. Conhece ele? Conheço a fama. Fez fortuna comprando terra de viúva de gente desesperada. Paga mixaria. Revende por 10 vezes mais. Dizem que quando a pessoa não quer vender, ele hesitou. Dizem que a pessoa muda de ideia, de um jeito ou de outro.
O frio na minha espinha aumentou. Por que tá me contando isso? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho e suspirou. Porque eu também sou viúvo, dona. Perdi minha mulher faz 3 anos. Febre, que nem o seu marido, pelo que o padre me contou. Ele me olhou nos olhos. E porque ninguém me ajudou quando eu precisei. Perdi minha terra, meus bichos, tudo. Virei tropeiro porque não tinha outra opção. Se eu puder evitar que a mesma coisa aconteça com outra pessoa, vou evitar. Não sei por que acreditei nele. Talvez pelo jeito que ele falou. Talvez porque eu estava desesperada demais para desconfiar de todo mundo. Talvez porque a Fortuna, que normalmente ficava arredia perto de estranho, tinha ido até ele e deixado ele fazer carinho no focinho. Entra, falei. Vou fazer café. A gente conversa. Contei tudo para ele. A mina, os cristais, a proposta de Antenor, o medo. Contei sentada na mesa remendada, com as mãos em volta da caneca de café, a voz às vezes falhando, às vezes firme. Ele ouviu sem interromper, os olhos atentos, a expressão séria. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, quartzo rosa e ametista. É isso que você tem lá embaixo. Ametista? As roxas. Vale muito, dona. Muito mais do que 100 mil réis. Muito mais do que esse rancho inteiro. Se a mina for grande, como você está dizendo, vale uma fortuna. Ele balançou a cabeça. Agora eu entendo por que 7 famílias fugiram daqui. Alguém espalhou as histórias de assombração para manter o lugar vazio, para ninguém descobrir o que tem embaixo. E a família que sumiu, o rosto dele ficou sombrio. Descobriu demais, provavelmente. Gente como Antenor Braga não deixa testemunha. O medo voltou, pesado, gelado, mas junto com ele veio a raiva. Aquela raiva quieta que tinha nascido no dia em que me jogaram fora da fazenda. O que eu faço? Perguntei. Rodrigo pensou por um momento. Depois disse, primeiro, a gente precisa de prova. Documento que mostre que você tem posse legal desse terreno, incluindo o que tem embaixo. Segundo, a gente precisa de alguém que avalie a mina, que diga quanto vale e como explorar direito. Terceiro, ele hesitou. Terceiro, a senhora precisa ficar viva até conseguir as 2 primeiras coisas. E como eu faço isso? Ele me olhou por um longo momento. Depois disse, eu vou até a capital. Conheço gente lá. Um advogado que é honesto, um geólogo que trabalha com mineração. Vou trazer os papéis que a senhora precisa, as informações, tudo. Mas vou levar umas 2 semanas, talvez 3. A voz dele ficou grave. A senhora aguenta ficar sozinha esse tempo todo, sabendo que Antenor vai voltar? Olhei para ele. Olhei para a Fortuna, que tinha encostado a cabeça na janela e estava nos observando. Olhei para o chão, sabendo o que tinha embaixo. Aguento, falei. Não tenho escolha. Rodrigo assentiu. Levantou, pôs o chapéu. Então eu vou agora. Quanto antes eu for, antes eu volto. Na porta, ele parou e se virou. Não desça mais na mina, dona. Não tire nada de lá. Se Antenor descobrir que a senhora sabe, ele não vai esperar uma semana. Vai agir antes. Entendi. E a vaca? Ele olhou para a Fortuna. Cuida bem dela. Bicho assim que fica com a gente quando todo mundo vai embora. É bênção. Não se acha fácil. Ele foi embora. Eu fiquei na varanda, vendo a mula dele sumir na trilha, sentindo o peso do silêncio voltar. 2 semanas. Talvez 3. Era muito tempo. Tempo demais. Mas eu não tinha escolha. Nunca tinha tido. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada barulho na mata me fazia pular. Cada sombra parecia esconder alguém. Eu dormia com a enxada do lado, acordava com qualquer coisa. Passava as noites olhando para a escuridão pela fresta da janela. A Fortuna sentia minha atenção. Ficava perto, sempre perto, mugindo baixo de vez em quando, como se quisesse me acalmar. De noite, ela dormia encostada na parede dos fundos do rancho, bem em cima de onde ficava a entrada da mina.
como se estivesse guardando. Uma semana se passou. Antenor não voltou. Comecei a achar que talvez ele tivesse desistido, que talvez a proposta fosse só isso, uma proposta, e que minha recusa ia fazer ele procurar outra vítima mais fácil. Estava errada. Foi numa noite de lua cheia, clara demais, que tudo mudou. Eu tinha acabado de apagar a lamparina e me deitar quando a Fortuna começou a mugir. Não era o mugido normal dela, o chamado de comida ou de atenção. Era um som aflito, desesperado, que me fez levantar de um pulo. Corri até a janela e olhei para fora. O curral estava aberto. A porteira que eu tinha fechado e amarrado antes de escurecer estava escancarada. E a Fortuna não estava lá. Ouvi o mugido de novo, mais longe agora, vindo da direção do rio. Não pensei. Peguei a lamparina, acendi com as mãos tremendo e saí correndo. A mata de noite é outra coisa. Os sons são diferentes. As sombras são mais fundas e cada galho que quebra debaixo do pé parece um tiro. Corri o mais rápido que podia, seguindo o mugido da Fortuna, tropeçando em raiz, arranhando o rosto em cipó. Achei ela perto do rio, encurralada entre duas árvores. E na frente dela, segurando uma corda, estava Elias, o sobrinho de Antenor, os olhos de raposa brilhando no escuro. "Boa noite, dona", ele disse, sorrindo. "Veio buscar sua vaca?" Parei. O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. "Solta ela." Soltar, soltar. Ele fez o mesmo jeito do tio, mastigando as palavras. "A gente pode fazer um acordo. A senhora me diz o que tem embaixo daquele rancho, e eu solto a vaca. Simples assim. Não tem nada embaixo do rancho." "Não?" Ele deu um passo na minha direção. "Então por que a senhora fica acordada de noite? Por que fica olhando para o chão? Por que meu tio está tão interessado nesse lugar?" Outro passo. "A senhora acha que a gente é burro, dona? A senhora acha que a gente não sabe?" Recuei. Ele avançou. A Fortuna mugiu de novo, puxando a corda, tentando se soltar. "Última chance", disse Elias. "Me conta o que tem lá embaixo, ou a vaca vai para o rio." E depois, ele sorriu, aquele sorriso de raposa. "Depois, vai a senhora." Foi nesse momento que eu entendi. Entendi que não era sobre a mina, não só. Era sobre poder. Sobre um homem que achava que podia fazer o que quisesse com uma mulher sozinha. Sobre um mundo que tinha me ensinado a abaixar a cabeça, a aceitar, a engolir. Mas eu não era mais essa mulher. "Tá bem", falei baixando a lamparina. "Eu conto." Ele relaxou. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. Joguei a lamparina no rosto dele. O querosene pegou fogo na hora. Elias gritou. Largou a corda, levou as mãos ao rosto. Corri até a Fortuna, arranquei a corda do pescoço dela, gritei para ela correr. Ela correu. Eu corri atrás. Não olhei para trás. Não parei. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas não aguentarem mais, até chegar no rancho e trancar a porta e desabar no chão, tremendo, chorando, sem ar. A Fortuna mugiu do lado de fora. Eu abri a porta. Deixei ela entrar. Fechei de novo. Ela encostou o focinho no meu rosto, úmido de lágrimas, e ficou ali, parada, respirando junto comigo. "Obrigada, velha", sussurrei. "Obrigada." Ficamos assim até o sol nascer. Eu sentada no chão, ela deitada do meu lado, as duas esperando o dia clarear, esperando o medo passar. Mas o medo não passou, porque eu sabia que aquilo não tinha acabado. Elias ia voltar, Antenor ia voltar, e da próxima vez não iam dar chance de eu reagir. Eu precisava de ajuda, e Rodrigo ainda estava longe. Os dias que se seguiram foram de espera e preparação. Não saí mais do rancho, não fui ao rio, não fui à mata, não fui a lugar nenhum. Fiquei ali, cercada pelo mato, pelo silêncio, pelo medo que não ia embora. A Fortuna ficou comigo, sempre perto, sempre alerta.
De noite ela não dormia mais encostada na parede dos fundos. Dormia na varanda, de frente para a trilha, como se estivesse montando guarda. Eu também não dormia. Cochilava sentada, a enxada no colo, acordando com qualquer barulho. Meu corpo doía de cansaço, meus olhos ardiam, mas eu não conseguia relaxar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Elias. Os olhos de raposa, o sorriso, a corda no pescoço da fortuna. Passei os dias reforçando o rancho. Preguei tábuas nas janelas, arrastei pedras para frente da porta, fiz uma tranca nova com cipó trançado. Não ia adiantar muito se eles quisessem entrar de verdade, mas me dava alguma coisa para fazer. Alguma coisa que não fosse pensar. E pensar era o pior. Pensar era lembrar de tudo que tinha me trazido até ali. A fazenda, Dona Eulália, seu custódio, as portas fechadas na vila, a febre debaixo da figueira, o padre me oferecendo o rancho amaldiçoado. Cada passo, cada escolha, cada não escolha, tudo me empurrando para esse momento, para essa solidão, para esse medo. Às vezes eu chorava, não de tristeza, de raiva. Raiva de um mundo que tratava a mulher como coisa. Raiva de homem que achava que podia tomar o que quisesse. Raiva de mim mesma por ter acreditado que algum dia ia ser diferente. Mas a raiva passava, e o que ficava era uma coisa mais quieta, mais funda. Uma determinação que eu não sabia de onde vinha, mas que não me deixava desistir. Eu ia ficar, ia lutar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Uma semana depois do ataque no Rio, a chuva chegou. Não foi uma chuva qualquer. Foi temporal. Daqueles que o céu escurece de tarde, o vento começa a uivar e, de repente, o mundo vira água. Água no telhado, água nas paredes, água entrando pelas frestas que eu não tinha conseguido tapar. Passei a noite inteira acordada, ouvindo o barulho. O ribombar dos trovões, o estalo dos raios, o gemido do vento nas árvores. A fortuna ficou dentro do rancho comigo. Não tinha coragem de deixar ela lá fora naquele dilúvio. Ela deitou no canto, os olhos arregalados de medo, mugindo baixo toda vez que um trovão mais forte estremecia as paredes. "Calma, velha", eu dizia, passando a mão no pescoço dela. "Vai passar." Mas não passava. A chuva continuou a noite inteira, o dia seguinte, a noite seguinte. O rio subiu. Eu via da janela. A fita prateada tinha virado uma cobra marrom, gorda, furiosa, levando árvores e pedras na correnteza. No terceiro dia, a chuva diminuiu. Virou garoa, depois parou. O sol apareceu, tímido, por trás das nuvens. E eu saí para ver o estrago. O quintal tinha virado lama. A horta estava destruída. As abóboras e os pés de feijão, arrancados pela água, tinham sumido. O poço estava transbordando, a água suja de terra, e a trilha que levava ao rancho tinha virado um rio de barro, intransitável. Mas o rancho ainda estava de pé. A mina embaixo ainda estava lá. E eu ainda estava viva. Era o que importava. Passei os dias seguintes limpando, consertando, recomeçando. De novo. Sempre de novo. Replantei o que pude, tirei a lama do quintal, limpei o poço. O trabalho era duro, mas era bom. Me mantinha ocupada, me impedia de pensar demais. A fortuna ajudava do jeito dela. Ficava perto, me observando, mugindo de vez em quando como se estivesse dando conselho. Eu falava com ela, contava do meu dia, das minhas preocupações, dos meus medos. Ela não respondia, claro, mas escutava. E às vezes, quando eu estava muito cansada ou muito triste, ela encostava o focinho no meu ombro e ficava ali, parada, respirando junto comigo. Era mais do que qualquer pessoa tinha feito por mim em muito tempo. 2 semanas depois da tempestade, Rodrigo ainda não tinha voltado. Comecei a me preocupar. Será que tinha acontecido alguma coisa? Será que ele tinha desistido? Será que eu tinha confiado em mais uma pessoa errada? Tentei não pensar nisso, tentei manter a fé, mas a dúvida roía, constante, como cupim em madeira velha.
Foi numa noite dessas, de lua minguante e céu cheio de estrelas, que Antenor Braga voltou. Eu estava quase dormindo quando ouvi. Não era tropel de cavalo, era algo mais suave, mais cuidadoso. Passos, muitos passos, vindos de todas as direções. Levantei devagar, o coração já disparado. Fui até a janela, espiei pela fresta. Tochas, meia dúzia delas, cercando o rancho. E no meio, de chapéu e charuto, Antenor Braga. Do lado dele, Elias. O rosto marcado de queimaduras, os olhos de raposa cheios de ódio. Boa noite, dona Beatriz. A voz de Antenor era falsa, alegre. Desculpa a visita tarde, mas a senhora não quis nos receber direito da outra vez. Então a gente veio de surpresa. Não respondi. Não conseguia. A garganta tinha fechado. A gente veio fazer uma última proposta. Ele continuou. A senhora sai agora, de mãos vazias, e a gente deixa ela ir. Sem machucar, sem problemas. A senhora some, a gente fica com o rancho e todo mundo segue a vida. Ele deu uma tragada no charuto. Ou então, fez um gesto. Um dos homens com tocha se adiantou e jogou fogo numa pilha de palha que eles tinham empilhado perto da parede. O fogo pegou na hora. Ou então, disse Antenor sorrindo, a senhora fica aí dentro e vira churrasco junto com a vaca. A escolha é sua. O fogo se espalhou rápido, rápido demais. As paredes de madeira seca, ressequida de anos de abandono, pegaram como gravetos. A fumaça encheu o rancho em segundos, preta, grossa, sufocante. A fortuna mugiu, um som de pânico puro que me cortou o coração. Ela estava no canto, encurralada pelas chamas, os olhos arregalados de terror. Não pensei. Corri até ela, peguei a corda que ainda estava no pescoço dela, puxei com toda a força. Vem, velha, vem! Ela não se mexia, estava paralisada de medo, as patas travadas no chão. Fortuna! O grito saiu do fundo da minha alma. Um grito de desespero, de raiva, de tudo que eu tinha guardado dentro de mim por semanas, meses, anos. E alguma coisa naquele grito deve ter chegado nela, porque de repente ela se mexeu. Saiu do canto, veio atrás de mim e juntas corremos para a porta dos fundos, a única que ainda não estava em chamas. Abri com um chute. O ar da noite me bateu no rosto, frio, limpo, abençoado. Corri para o mato puxando a fortuna, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar em nada além de colocar distância entre eu e aquele inferno. Não sei quanto tempo corri. Pareceu uma eternidade. Só parei quando minhas pernas cederam e eu caí de joelhos no meio do mato, tossindo, engasgando, chorando. A fortuna parou do meu lado. Estava ofegante, o pelo chamuscado em alguns lugares, mas viva. Viva. Olhei para trás. O rancho era uma bola de fogo no meio da noite. As chamas subiam para o céu, alaranjadas, furiosas, iluminando tudo em volta. Eu podia ver as silhuetas dos homens de Antenor, parados, olhando, esperando o fogo consumir tudo, esperando eu morrer. Mas eu não tinha morrido. Eu estava ali, viva, respirando, com a fortuna do meu lado. E a mina ainda estava lá embaixo. O fogo podia destruir o rancho, mas não podia destruir a pedra. Os cristais ainda estavam lá, esperando. Enquanto isso fosse verdade, eu tinha uma chance. Passei a noite no mato, escondida entre as árvores, abraçada na fortuna para me aquecer. Não dormi. Fiquei olhando o clarão do fogo diminuir aos poucos, ouvindo os homens de Antenor irem embora, esperando o dia clarear. Quando o sol nasceu, voltei. O rancho era só cinzas, paredes carbonizadas, telhado desmoronado, tudo que eu tinha construído nas últimas semanas virado pó preto. O cheiro de queimado estava em tudo, no ar, na terra, na minha roupa, no meu cabelo. Mas eu não olhei para o rancho, olhei para o chão. A entrada da mina estava coberta de escombros, mas ainda estava lá. As tábuas tinham queimado, revelando os degraus de pedra embaixo, e lá no fundo, no escuro, eu podia ver o brilho dos cristais. Eles não tinham conseguido.
Caí de joelhos na cinza quente e chorei. Chorei de alívio, de cansaço, de uma emoção que eu não tinha nome para descrever. A fortuna ficou do meu lado, mugindo baixo, como se estivesse chorando junto. Passei os dias seguintes vivendo no mato. Fiz um abrigo com galhos e folhas, perto de onde o rancho tinha sido. Não era nada, mal me protegia da chuva, mas era alguma coisa. Bebia a água do poço, que milagrosamente ainda estava limpo. Comia o que achava, frutas do mato, raízes, um peixe que consegui pegar no rio com as mãos. A fortuna pastava o capim que crescia entre os escombros, paciente, resignada. Éramos sobreviventes, as duas. Antenor não voltou. Acho que ele pensava que eu tinha morrido no fogo, ou então estava esperando, achando que eu ia desistir e ir embora sozinha. Não conhecia a mulher do campo. Não sabia a teimosia que a gente tem quando não tem mais nada a perder. Uma semana depois do incêndio, numa tarde de sol fraco e céu nublado, ouvi um barulho na trilha. Peguei a única arma que eu tinha, um pedaço de madeira queimada, pontudo numa ponta, e me escondi atrás de uma árvore. A fortuna ficou quieta, como se soubesse que precisava fazer silêncio. Os passos se aproximaram. Um homem apareceu na curva da trilha. Era Rodrigo. Ele parou quando viu os escombros. Ficou parado, olhando, a expressão de horror no rosto. Depois gritou: "Dona Beatriz! Dona Beatriz!" Saí de trás da árvore. "Tô aqui." Ele se virou, me viu, e a expressão de horror virou uma mistura de alívio e raiva. Graças a Deus. Veio até mim quase correndo. "O que aconteceu? Quem fez isso?" Contei. Contei tudo. Elias no rio, a ameaça, o incêndio, os dias no mato. Ele ouviu em silêncio, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Quando terminei, ele disse: "Trouxe o que você precisava." Tirou do alforje uma pasta de couro. Documentos. Certidão de posse, autorização de exploração mineral, tudo legal, tudo assinado. O advogado que eu conheço é bom, fez tudo certinho, dentro da lei. Ele abriu a pasta, mostrou os papéis. "Com isso aqui, você é dona desse terreno e de tudo que tem embaixo dele. Legalmente. Registrado, ninguém pode tirar." Peguei os papéis com as mãos tremendo. Olhei para o meu nome escrito ali, para o selo do cartório, para as assinaturas. Era real, era oficial. "E tem mais", disse Rodrigo. "Achei um comprador. Honesto, um homem de Curitiba que trabalha com mineração. Ele quer ver a mina pessoalmente, mas se for o que você descreveu, ele paga bem, muito bem, o suficiente para você nunca mais precisar se preocupar com dinheiro." Olhei para ele, olhei para os papéis, olhei para os escombros do rancho, para a fortuna pastando tranquila, para o céu nublado ameaçando chuva. "E Antenor?" perguntei. "Ele não vai deixar isso assim." Rodrigo sorriu. Não era um sorriso alegre, era um sorriso duro, de quem já viu muita coisa na vida. "Antenor Braga é poderoso aqui, mas não é poderoso em Curitiba, não é poderoso com a justiça de verdade." Ele apontou para os papéis. "Com isso, você tem a lei do seu lado. E o homem que quer comprar a mina tem conexões. Conexões com gente que Antenor não quer como inimigo." Ele pôs a mão no meu ombro. "Você não está mais sozinha, dona Beatriz. Não precisa mais ter medo. Não precisa mais ter medo." As palavras ecoaram na minha cabeça por um longo tempo. Eu não lembrava quando tinha sido a última vez que alguém tinha me dito isso. Talvez nunca. Talvez eu tivesse passado a vida inteira com medo. De homem, de patroa, de pobreza, de solidão, de tudo. Mas agora, olhei para a Fortuna. Ela levantou a cabeça, me encarou com aquele olho bom e mugiu baixo, como se estivesse concordando. "Tá bem?" falei, a voz embargada. "Tá bem." Naquela noite, Rodrigo acampou comigo no mato. Fez uma fogueira, esquentou um pouco de carne seca que tinha trazido, me fez comer mesmo eu dizendo que não tinha fome. Conversamos até tarde, sobre a mina, sobre o comprador, sobre os planos para o futuro. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi de verdade.
Um sono pesado, sem sonho, sem medo. O sono de quem sabe que, pelo menos por agora, está segura. Quando acordei, o sol já estava alto. Rodrigo estava de pé, olhando para os escombros do rancho. Vamos reconstruir, ele disse, sem se virar. Aqui mesmo, em cima das cinzas. Uma casa nova, uma vida nova. Aí ele se virou, me olhou. Se você quiser, claro. Olhei para ele. Olhei para o lugar onde o rancho tinha sido. Olhei para a fortuna que tinha vindo deitar do meu lado durante a noite e ainda estava ali, quente, viva, presente. Quero, falei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. As semanas que se seguiram foram de trabalho. Trabalho duro, pesado, do tipo que deixa o corpo dolorido e a mente quieta. Mas era um trabalho diferente do que eu tinha feito a vida inteira. Era trabalho para mim, para o meu futuro, para alguma coisa que finalmente era minha. Rodrigo ficou. Não perguntei por quê, e ele não explicou. Simplesmente ficou. Montou um acampamento melhor que o meu, com lona de verdade e estacas firmes. Trouxe ferramentas da vila mais próxima, martelo, serrote, pregos, corda, e começou a limpar os escombros, separando o que dava para aproveitar do que era só cinza. Eu trabalhava do lado dele, em silêncio na maior parte do tempo. Não precisávamos falar muito. Tinha uma coisa no jeito que ele trabalhava, concentrado, cuidadoso, sem pressa, que me lembrava meu marido. Não o rosto, não a voz, mas o jeito. A presença quieta de homem que sabe que o trabalho precisa ser feito e faz, sem reclamar, sem esperar aplauso. A fortuna nos observava. Ficava na sombra de uma árvore grande que tinha sobrevivido ao fogo, mascando capim, o olho bom sempre atento. De vez em quando ela mugia, e eu já tinha aprendido a entender os mugidos dela. Um curto significava que estava tudo bem. Um longo significava que ela queria água ou comida, e um grave, arrastado, significava que tinha alguém chegando. Foi esse mugido que me avisou quando o comprador apareceu. Ele chegou numa manhã de sol forte, 3 semanas depois do incêndio. Veio a cavalo, acompanhado de 2 homens, um carregando equipamento, o outro com cara de guarda-costas. Usava roupa de cidade, limpa demais para o lugar, e tinha um jeito de se mover que mostrava que não estava acostumado com mato e poeira. Mas os olhos dele eram espertos. Olhos de quem avalia tudo, calcula tudo, não perde detalhe. Dona Beatriz Moreira? Ele tirou o chapéu, fez uma reverência curta. Sou Henrique Vasconcelos. O senhor Rodrigo deve ter falado de mim, falou. Limpei as mãos na saia, estendi para cumprimentar. Ele hesitou um segundo. Não estava acostumado a apertar mão de mulher, dava para ver, mas apertou, firme. Seja bem-vindo. Ele olhou em volta, para os escombros, para o acampamento improvisado, para mim com roupa suja de trabalho e cabelo desgrenhado. Se pensou alguma coisa, não deixou transparecer. O senhor Rodrigo me contou sobre a mina, disse. Gostaria de ver, se a senhora permitir. Permito, mas antes... Hesitei. Antes preciso saber uma coisa. O senhor conhece Antenor Braga? O rosto dele mudou. Foi sutil, mas eu vi um endurecimento nos olhos, um apertar na mandíbula. Conheço a fama. Ele quer essa terra. Tentou me matar para conseguir. Henrique Vasconcelos ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Dona Beatriz, vou ser honesto com a senhora. Antenor Braga é um homem perigoso. Tem influência nessa região. Tem gente no bolso. Faz o que quer sem consequência. Ele fez uma pausa. Mas influência regional é uma coisa. A lei é outra. E negócio de mineração passa pela capital. Passa por gente que não se impressiona com coronel de interior. Se essa mina for o que o Rodrigo descreveu, a senhora vai ter recursos para se proteger, e eu vou ter interesse em proteger meu investimento. Ele me olhou nos olhos. Estamos entendidos? Engoli em seco. Assenti. Então me mostre a mina. Descemos juntos.
Eu, Henrique, Rodrigo e o homem com equipamento, que descobri ser um geólogo chamado Werner, alemão de nascimento, brasileiro de criação. O guarda-costas ficou em cima, vigiando. A entrada estava mais limpa agora. Rodrigo tinha tirado os escombros, reforçado os degraus que estavam soltos, posto uma corda para ajudar na descida. A lamparina iluminava o caminho, fazendo sombras dançarem nas paredes de pedra. Quando chegamos embaixo, Henrique parou. Não disse nada. Só ficou parado, olhando. O brilho rosado e roxo dos cristais refletia na luz da lamparina, enchendo a gruta de uma luminosidade que parecia de outro mundo. Werner se adiantou, tirou instrumentos do saco, começou a examinar as paredes, batendo com um martelinho, raspando amostras, fazendo anotações num caderno. O silêncio durou um longo tempo. Finalmente, Henrique se virou para mim. Quartzo rosa, disse, a voz baixa, quase reverente. E ametista. Ametista de qualidade excepcional, pela cor. Ele balançou a cabeça. E a senhora tem ideia do que isso vale? Não. Minha voz saiu rouca. Quanto? Ele olhou para Werner, que estava examinando uma formação grande de cristais roxos no fundo da gruta. Werner? O alemão se virou. Tinha os olhos arregalados, a expressão de uma criança que acabou de ganhar presente de Natal. Nunca vi nada assim no Brasil, disse, o sotaque carregado. A formação é extensa, profunda. Vai levar anos para explorar direito. Ele olhou para mim. A senhora está sentada em cima de uma fortuna, dona Beatriz. Uma fortuna de verdade. Minhas pernas fraquejaram. Rodrigo me segurou pelo braço, me manteve de pé. Uma fortuna de verdade. Eu, Beatriz Moreira, viúva, sem família, jogada fora como lixo, dona de uma fortuna. Subimos em silêncio. Henrique estava pensativo, Werner ainda fascinado, Rodrigo com um sorriso discreto no canto da boca. Só eu estava em choque, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Quando chegamos em cima, Henrique se virou para mim e disse: Dona Beatriz, quero fazer uma proposta. Uma sociedade. A senhora entra com a terra e a mina. Eu entro com o capital, os equipamentos e os contatos para vender o que a gente extrair. Dividimos os lucros meio a meio. Ele estendeu a mão. O que a senhora acha? Olhei para a mão dele. Olhei para Rodrigo, que assentiu quase imperceptivelmente. Olhei para Fortuna, que estava na sombra da árvore, me observando com aquele olho sábio. E Antenor? Perguntei. Antenor vai descobrir que existem forças maiores do que ele nesse mundo. Henrique sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de homem de negócios, de quem sabe jogar jogos que gente como Antenor nem imagina que existe. Deixa ele comigo. Apertei a mão dele. Negócio fechado. As coisas aconteceram rápido depois disso. Henrique voltou para Curitiba e mandou gente. Engenheiros, trabalhadores, advogados. Montaram um acampamento de verdade perto da mina, com barracas grandes, depósito de equipamento, até uma cozinha improvisada. A trilha que levava ao rancho foi alargada, reforçada, transformada em estrada de verdade. E começaram a chegar os papéis. Muitos papéis. Contratos, registros, autorizações. Eu assinava tudo que Rodrigo dizia para assinar depois que ele lia e explicava o que significava. Minha mão tremia toda vez que pegava na caneta. Não estava acostumada a escrever meu nome em coisa importante, mas fazia. Fazia porque precisava, porque era o único jeito de proteger o que era meu. E então, 2 semanas depois da visita de Henrique, Antenor Braga apareceu. Ele veio sozinho dessa vez, sem capangas, sem tochas, sem ameaças, só ele, o cavalo e aquele chapéu de couro que ele nunca tirava. Parou na beira do acampamento e ficou olhando. Os trabalhadores, os equipamentos, a movimentação. Eu estava perto da entrada da mina, conversando com Werner sobre os próximos passos da exploração. Quando vi Antenor, meu sangue gelou, mas não corri, não me escondi. Fiquei onde estava, o coração batendo forte, mas os pés firmes no chão.
Ele desmontou. Veio andando devagar, olhando tudo com aqueles olhos de cobra, até parar na minha frente. Dona Beatriz. A voz dele era diferente, menos confiante, mais cautelosa. Parece que a senhora arrumou amigos poderosos. Parece que sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu recebi uma visita ontem. Uns homens de Curitiba, advogados pelo jeito. Disseram que se eu chegasse perto dessa propriedade de novo, iam me processar por tentativa de homicídio, incêndio criminoso e mais um monte de coisa que eu nem sabia que era crime. Ele fez uma pausa. Disseram que tinham testemunho, prova, tudo documentado. Não respondi. Só fiquei olhando para ele e esperando. A senhora podia ter morrido naquele fogo. Ele continuou, a voz mais baixa agora. Podia ter sumido que nem os outros. Ninguém ia perguntar, ninguém ia se importar. Ele balançou a cabeça. Mas a senhora não morreu, não sumiu, ficou. Fiquei. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei um momento antes de responder. Porque eu não tinha mais nada a perder. Olhei para ele nos olhos, sem desviar. A senhora, quer dizer o senhor, me tirou tudo que eu tinha. Minha casa, meu trabalho, minha honra, me jogou fora como lixo. E quando eu achei uma coisa que era minha, que ninguém tinha me dado, que eu tinha descoberto sozinha, o senhor tentou tirar isso também. Minha voz estava firme agora, mais firme do que eu esperava. Então eu decidi que não, que dessa vez não ia deixar, que ia lutar até o fim, mesmo que o fim fosse eu morrer. Antenor ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, devagar, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo ralo e disse: a senhora tem coragem, dona Beatriz, mais coragem do que muito homem que eu conheço. Ele pôs o chapéu de volta, virou as costas. Não vou mais incomodar. Pode ficar com sua mina, sua terra, sua vaca velha. Não vale a dor de cabeça. Montou no cavalo e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei parada, olhando ele sumir na estrada, sentindo uma coisa estranha no peito. Não era alívio, não era vitória, era outra coisa. Depois entendi o que era. Era a sensação de ser vista. Pela primeira vez na vida, alguém tinha me olhado e visto uma pessoa de verdade. Não uma empregada, não uma viúva, não uma mulher para usar e jogar fora. Uma pessoa, mesmo que esse alguém fosse meu inimigo. Naquela noite, sentei na beira do terreno onde o rancho tinha sido e olhei para o céu. As estrelas estavam claras, brilhantes, mais do que eu lembrava de ter visto em muito tempo. A Fortuna estava deitada do meu lado, respirando devagar, quase dormindo. Rodrigo estava no acampamento, conversando com os trabalhadores. Eu estava sozinha, mas não me sentia sozinha. Pensei na minha vida, em tudo que tinha acontecido para me trazer até ali. As perdas, as dores, as humilhações, os dias de fome, as noites de medo, as portas fechadas na cara. Cada coisa tinha me machucado, mas cada coisa também tinha me moldado. Me transformado em alguém que conseguia ficar de pé quando todo mundo esperava que eu caísse. Talvez fosse isso que significava ser forte. Não era não sentir medo, era sentir medo e ficar mesmo assim. Era perder tudo e recomeçar. Era ser jogada no chão e levantar uma vez, duas vezes, quantas vezes fosse preciso. A Fortuna mugiu baixo, como se estivesse concordando com meus pensamentos. É, velha, falei, passando a mão no pescoço dela. A gente conseguiu. Ela encostou o focinho no meu braço e ficou ali, quente, viva, presente. E pela primeira vez em muito tempo eu senti paz. Mas a história não tinha acabado. Ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Uma coisa que tinha ficado pendente desde o dia em que me jogaram fora da fazenda Santa Cecília. Eu precisava voltar lá. Não para me vingar. Não para exigir nada. Só para ver. Para mostrar para mim mesma, se não para mais ninguém, que eu tinha sobrevivido. Que eu tinha vencido. Que eles não tinham me destruído. Capítulo 6. O retorno. Demorei 3 meses para criar coragem. Não era medo de Antenor. Ele tinha sumido depois daquela conversa
e os advogados de Henrique garantiam que ele não ia mais me incomodar. Não era medo da estrada, que agora eu conhecia bem, nem da vila, que já não tinha poder sobre mim. Era outra coisa, uma coisa mais funda, mais antiga. O medo de voltar para o lugar onde eu tinha sido destruída, de olhar nos olhos das pessoas que tinham me abandonado, de sentir de novo aquela dor que eu achava que já tinha cicatrizado. Mas ferida que a gente não olha de frente, não sara direito. Fica lá, escondida, doendo toda vez que o tempo muda. Eu sabia disso. Mulher do campo sabe dessas coisas. Então, numa manhã de outono, quando as folhas começavam a amarelar e o ar tinha aquele cheiro de mudança, eu selei o cavalo que Henrique tinha me dado e parti. A estrada até a vila de São Mateus era a mesma. Os mesmos buracos, a mesma poeira vermelha, as mesmas árvores curvadas pelo vento. Mas eu era diferente. Montada num cavalo bom, com roupa nova, dinheiro no bolso e documentos que provavam que eu era dona de uma das maiores minas de ametista do Paraná. A fortuna tinha ficado no rancho novo, que já estava quase pronto, com paredes de madeira de lei e telhado de telha de verdade. Rodrigo ficou cuidando dela e dos trabalhadores e de tudo mais. Ele tinha se tornado meu braço direito, meu conselheiro, não sei o que éramos. Não tinha nome para aquilo. Talvez não precisasse ter. Cheguei na vila no fim da tarde. O sol estava baixo, alaranjado, pintando as casas de uma luz morna que fazia tudo parecer mais bonito do que era. Parei o cavalo na praça principal e olhei em volta. Nada tinha mudado. A venda do seu Joaquim no mesmo lugar. A casa da Sinhá Rosa com a mesma cerca torta. A igreja do Padre Domingos com o mesmo sino enferrujado. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando eu voltar. As pessoas começaram a sair das casas. Primeiro uma, depois outra. Olhando para mim, cochichando entre si. Eu via nos rostos deles a confusão, a curiosidade, o reconhecimento lento. É a Beatriz? Ouvi alguém perguntar. Não pode ser. A Beatriz morreu. Não morreu, não. Olha ela ali. É ela mesma. Desci do cavalo devagar. Amarrei na cerca da praça e fiquei ali, parada, deixando eles olharem. Seu Joaquim foi o primeiro a se aproximar. Veio com aquele passo arrastado de velho, o chapéu na mão, a expressão de quem não sabe o que dizer. Dona Beatriz, ele engasgou. A senhora tá viva. Tô. A gente ouviu falar do fogo. Pensou que eu tinha morrido. Completei a frase para ele. Quase morri, mas não morri. Ele ficou em silêncio, sem saber onde enfiar a cara. Eu podia ter dito muita coisa naquele momento. Podia ter lembrado ele da noite em que me negou abrigo, da porta fechada, do a mulher não ia gostar. Podia ter jogado na cara dele tudo que eu tinha passado por culpa da covardia dele e de todo mundo naquela vila, mas não disse. Não porque tivesse perdoado. Não tinha, mas porque não valia a pena. Gastar palavras com gente que não merecia minhas palavras era desperdício. E eu já tinha desperdiçado coisa demais na vida. Vim ver o Padre Domingos, falei. Ele ainda tá na igreja? Tá sim. Seu Joaquim pareceu aliviado por eu mudar de assunto. Tá mais fraco, a idade tá pesando, mas tá lá. Assenti. Dei as costas para ele e fui andando em direção à igreja. O padre estava sentado num banco do lado de fora, tomando sol. Parecia mais velho do que eu lembrava, mais curvado, mais enrugado, as mãos tremendo mais. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Olhos de quem já viu muita coisa e não se espanta mais com nada. Quando me viu, sorriu. Um sorriso largo, cheio de dentes faltando, mas genuíno. Beatriz. A voz dele era um fio, quase um sussurro. Graças a Deus. Sentei do lado dele no banco. Ficamos em silêncio por um momento, olhando o sol se pôr atrás das casas. O senhor sabia, falei finalmente. Sabia da mina. Por isso me mandou para lá. Ele não respondeu de imediato.
Ficou olhando para o horizonte, a expressão pensativa. Eu suspeitava, disse depois de um tempo. O antigo dono, antes de morrer, confessou comigo. Disse que tinha achado uma coisa embaixo do rancho, uma coisa de valor. Não disse o quê. Morreu antes de explicar direito. Ele suspirou. Depois vieram as famílias, uma atrás da outra, todas indo embora com medo, falando de barulho, de assombração. Eu sabia que não era assombração. Sabia que era gente viva fazendo medo para esconder alguma coisa. Mas não podia provar. Então o Senhor me mandou para lá para descobrir? Não. Ele se virou para me olhar. Eu te mandei para lá porque era o único lugar que eu podia te oferecer. Você ia morrer na rua, Beatriz. Qualquer teto era melhor que nenhum. Ele fez uma pausa. Mas confesso que tinha esperança. Esperança de que você fosse mais forte do que os outros. De que você não fosse embora. De que você descobrisse o que tinha lá e fizesse alguma coisa com isso. E se eu tivesse morrido? Ele baixou os olhos. Aí eu ia ter que viver com essa culpa pro resto da vida. A voz dele falhou. Já vivo com tantas outras. Fiquei em silêncio, processando aquilo. O padre tinha jogado comigo, de certa forma. Tinha me usado como peça num jogo que eu nem sabia que existia. Mas também tinha me salvado. Tinha me dado uma chance quando ninguém mais quis dar. A vida era assim, eu estava aprendendo. Cheia de coisas que eram boas e ruins ao mesmo tempo. Cheia de pessoas que ajudavam e machucavam no mesmo gesto. Não dava para separar tudo em caixas arrumadas. Não dava para odiar completamente nem amar completamente. Só dava para aceitar e seguir em frente. Eu vim agradecer, falei. E vim contar que a mina está sendo explorada. Legalmente. Com documento, com sócio honesto, com tudo certo. Tirei do bolso um envelope e vim dar isso para o senhor. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu. Dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro. Beatriz, eu não posso... Pode sim, interrompi. Para o senhor, para a igreja, para os pobres da vila. Faz o que quiser com isso, mas aceita. Olhei para ele nos olhos. O senhor me deu uma chance. Tô devolvendo. O padre ficou olhando para o dinheiro por um longo tempo. Depois fechou os olhos e eu vi lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto dele. Obrigado, sussurrou. Obrigado, minha filha. Não respondi. Só fiquei ali, sentada do lado dele, olhando o sol sumir no horizonte. Passei a noite na vila. Não em casa de ninguém. Aluguei um quarto na pensão que ficava perto da estrada, paguei adiantado, tranquei a porta. Não queria favores, não queria conversa. Só queria uma cama limpa e uma noite de sono antes de fazer o que tinha vindo fazer de verdade. De manhã montei no cavalo e fui para a fazenda Santa Cecília. A estrada era a mesma que eu tinha percorrido tantas vezes, carregando compras, levando recados, indo e voltando como uma sombra que ninguém via. Mas agora eu via. Via as árvores, os morros, o capim balançando no vento. Via a beleza que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha tido tempo de reparar. A fazenda apareceu depois de uma curva. A casa grande no alto do morro, branca, imponente. O curral cheio de gado. Os peões trabalhando nos campos, tudo igual, tudo exatamente como eu lembrava. Parei o cavalo no portão. Um peão veio perguntar o que eu queria. Vim falar com a dona Eulália, falei. A senhora tem hora marcada? Não preciso de hora marcada. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando a roupa, o cavalo, o jeito que eu falava. Depois deu de ombros e foi chamar. Esperei. O sol estava quente nas minhas costas e o cheiro da fazenda, capim, estrume, suor de animal, me trouxe lembranças que eu achava que tinha esquecido. Lembranças de dias longos de trabalho, de noites mal dormidas, de uma vida inteira servindo gente que não merecia ser servida. Dona Eulália apareceu na varanda. Estava mais velha, os cabelos mais brancos, o rosto mais caído,
mas ainda tinha aquele jeito de olhar para baixo, de erguer o queixo, de tratar todo mundo como se fosse menos que ela. Quando me viu, parou. Por um momento, só um momento, vi medo nos olhos dela, medo de verdade, daquele que aperta o peito e tira o ar. Mas logo ela se recompôs. Ergueu o queixo de novo, cruzou os braços. Beatriz. A voz dela era fria, controlada. O que você quer aqui? Desci do cavalo. Subi os degraus da varanda devagar, sem pressa. Parei na frente dela, perto o suficiente para ver as rugas que a maquiagem não conseguia esconder. Perto o suficiente para sentir o perfume caro que ela sempre usava. Vim dizer uma coisa, falei. Diga e vá embora. Respirei fundo. Tinha ensaiado aquele momento tantas vezes na minha cabeça. Tinha imaginado gritos, acusações, lágrimas. Tinha imaginado contar para ela tudo que o marido dela tinha feito comigo. Jogar na cara dela a mentira que ela tinha espalhado. Destruir a vida dela como ela tinha destruído a minha. Mas quando abri a boca, o que saiu foi outra coisa. Eu não vim me vingar, falei. Não vim pedir desculpa, porque eu não fiz nada de errado. Não vim exigir nada, porque eu não preciso mais de nada que você possa me dar. Ela me olhava, imóvel, a expressão fechada. Vim só dizer que eu sobrevivi. Minha voz estava calma, firme. Você tentou me destruir, me jogou fora, espalhou mentira, me deixou sem nada no mundo. E eu sobrevivi, construí uma vida, achei gente que me valoriza. Tenho mais agora do que jamais tive trabalhando aqui. Os olhos dela se estreitaram. E daí? Quer que eu te dê os parabéns? Não. Quero que você saiba. Quero que toda vez que você olhar no espelho, que toda vez que você for dormir, que toda vez que você achar que é melhor do que todo mundo, você lembre de mim. Dê um passo mais perto. A empregada que você jogou fora, a mulher que você destruiu, a pessoa que você achou que não valia nada. Sorri. Essa pessoa está aqui, na sua frente, viva, inteira, feliz. E você não pode fazer nada sobre isso. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, cheio de coisas não ditas. Dona Eulália abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Fechou de novo, engoliu em seco, e então, devagar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento. Eu sabia disso. Eram lágrimas de raiva, de impotência, de ver alguém que ela achava que era menos do que ela provar que não era. Eram lágrimas de quem percebe, tarde demais, que o mundo não funciona do jeito que ela pensava. Vai embora, ela sussurrou. Vai embora da minha propriedade. Já estou indo. Virei as costas, desci os degraus, montei no cavalo. Antes de ir, olhei para cima uma última vez. Dona Eulália ainda estava na varanda, as lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos tremendo. Atrás dela, numa janela do segundo andar, vi um vulto, seu custódio, olhando para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não acenei, não disse nada, só dei meia volta e fui embora. E enquanto o cavalo trotava pela estrada de terra, eu senti uma coisa estranha no peito. Não era vitória, não era vingança, era outra coisa. Era liberdade. Voltei para o rancho no dia seguinte. Rodrigo estava na varanda da casa nova tomando café, a Fortuna deitada na sombra do lado dele. Quando me viu chegando, levantou e veio ao meu encontro. Como foi? Perguntou. Desci do cavalo. Olhei para ele, para casa, para a Fortuna, para o céu azul de outono. Senti o cheiro do rio, da terra, das folhas secas. Ouvi o canto dos pássaros, o mugido distante do gado, o sussurro do vento nas árvores. Foi bom, falei. Foi o que eu precisava. Ele assentiu. Não perguntou mais nada. Não precisava. Fomos juntos até a varanda, sentamos no banco de madeira, ficamos olhando o dia passar. A Fortuna veio deitar aos meus pés, quente, pesada, viva. E eu pensei na minha vida, em tudo que tinha acontecido, nas perdas, nas dores, nas humilhações, no rancho abandonado, na mina escondida, no fogo que quase me matou, nas pessoas que me machucaram e nas que me salvaram.
em Antenor, em Elias, em Dona Eulália, em Rodrigo, no padre, em Henrique, em mim mesma, na mulher que eu era e na mulher que eu tinha me tornado. A vida não era justa, eu sabia disso. Nunca tinha sido, nunca ia ser. Mas a vida também era cheia de surpresas, cheia de caminhos que a gente não espera, de portas que se abrem quando outras se fecham, de pessoas que aparecem quando a gente mais precisa. Eu tinha sido jogada fora, tinha sido considerada sem valor, descartável, velha demais para recomeçar, igual à fortuna, igual ao rancho abandonado, igual a tudo que o mundo descarta e esquece. Mas eu não tinha me deixado esquecer, não tinha me deixado descartar, tinha ficado, lutado, sobrevivido. E agora, ali, sentada na varanda da minha casa, olhando para o pôr do sol que pintava o céu de rosa e roxo, as cores dos cristais que tinham mudado minha vida, eu finalmente entendi. O valor de uma pessoa não é o que os outros acham dela. É o que ela acha de si mesma. É a força de levantar quando todo mundo espera que ela fique no chão. É a coragem de ficar quando todo mundo foge. Eu era Beatriz Moreira, viúva, sobrevivente. Dona do rancho que ninguém quis, da mina que todo mundo cobiçou, da vaca que todos abandonaram. E eu estava em casa. Epílogo, 10 anos depois. O rio Iguaçu corre do mesmo jeito que sempre correu. Largo, escuro, cheio de vida. As margens estão diferentes agora. Tem uma estrada de verdade, casas, uma vila pequena que cresceu em volta da mina. Mas o rio não mudou. O rio nunca muda. A mina ainda produz. Menos do que no começo, mas ainda produz. Ametista e quartzo rosa, mandados para todo o Brasil, para outros países até. Henrique cuida dos negócios, eu cuido da terra. Funciona assim. Rodrigo está sentado do meu lado na varanda. Os cabelos dele estão mais brancos agora, as mãos mais calejadas. Mas o jeito é o mesmo. A presença quieta, o sorriso discreto, a companhia que não precisa de palavras. Casamos faz 8 anos. Numa cerimônia simples, na igreja da vila, com o padre Domingos celebrando. Foi a última missa que ele fez antes de morrer. Não tivemos filhos. Não era para ser, eu acho. Mas tivemos outras coisas. Companheirismo, respeito. Um amor que não era de fogo, mas de brasa. Quieto, constante, que aquece sem queimar. A Fortuna morreu faz 2 anos. Velhice, disse o veterinário que veio de Curitiba para examinar ela. Viveu mais do que qualquer vaca tinha direito de viver, ele disse. Como se fosse movida por teimosia pura. Enterrei ela no pasto, perto da casa, debaixo de uma árvore de ipê que floresce todo ano de roxo e rosa. Às vezes vou lá, sento na grama, fico olhando as flores caírem. E lembro dela, do olho bom que entendia tudo, do mugido que me avisava de perigo, da companhia nas noites de medo. Ela me salvou, de mais jeitos do que eu consigo contar. Às vezes, de noite, quando o silêncio é fundo e o rio sussurra mais alto, eu ainda ouço o rangido. Não o rangido do chão. Esse parou quando abrimos a mina e fizemos tudo direito. Outro rangido, o da memória. E então eu lembro de tudo, da fazenda, da acusação, das portas fechadas, do rancho abandonado, dos cristais brilhando no escuro, do fogo consumindo tudo. De Antenor, de Elias, de Dona Eulália com lágrimas de raiva nos olhos. E lembro de mim, da mulher que eu era, da mulher que me tornei. Não sou a mesma. Ninguém passa pelo que eu passei e continua a mesma. Mas também não sou pior. Sou diferente, sou mais forte, mais sábia, mais quieta. Aprendi a não esperar justiça do mundo. Aprendi a fazer minha própria justiça. Do meu jeito, no meu tempo. E aprendi que o valor das coisas, das pessoas, dos lugares, dos animais, não é o que parece ser. Que o rancho amaldiçoado era uma bênção disfarçada. Que a vaca velha e magra era uma guardiã. Que a viúva sem nada era dona de uma fortuna que ninguém imaginava.
O mundo descarta o que não entende. O mundo abandona o que não serve. Mas às vezes, no meio do que foi jogado fora, tem um tesouro esperando. Esperando alguém com olhos para ver, com mãos para cavar, com coração para ficar. Eu fui essa pessoa. Por acaso, por necessidade, por teimosia. Não sei, não importa. O que importa é que eu fiquei. O sol está se pondo agora. O céu está rosa e roxo, as cores dos cristais, as cores do ipê em cima do túmulo da fortuna. Rodrigo pega minha mão, aperta de leve. Não diz nada. Não precisa. Fecho os olhos e respiro fundo. Sinto o cheiro do rio, da terra, das folhas. Ouço o canto dos pássaros, o sussurro do vento, o silêncio que não é mais pesado. É só silêncio. E eu penso, com uma paz que demorei a vida inteira para encontrar: estou em casa.